Olá, gente, boa tarde. 18 horas. E hoje aqui no Memória Vôlei nós temos uma presença muito especial. Fernando Alzuto, vice-campeão olímpico, mundial, campeão em clubes, campeão europeu pela Itália, né? Pelo clube da Itália, campeão da Copa Itália, campeão nacional da Itália, multicampeão. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui hoje não, desde 2017. Ele representa a seleção brasileira como técnico e hoje ele vai estar aqui para trocar essa experiência com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Bill, olá, Igor. Ele já deve estar chegando, deixa eu fazer o convite aqui para ele. Ele já está aí, ele já visualizou e o convite já foi enviado. Fala, Igor. Igor, tudo bem? Boa noite. Opa, beleza? Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô bem, e você, Renan? Tudo certo, tudo bacana. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Já tem um tempo Prazer. que a gente quer trazê-lo, né? Para dividir milhões de histórias e esse quadro aí que a gente faz, a gente intitula ele como Memória Vôlei, porque a gente tenta justamente trazer aqui quadros e fatos que jogadores como você e tantos outros viveram, seja na década de 80, 90, de quem ainda está em ação ou de quem parou de jogar. Seja muito bem-vindo. Bacana, obrigado pelo convite. Eu vi o teu post lá, e aí, Renan, vamos quando? Aí eu falei, é só convidar. Bacana, bacana. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí, pelo voleibol, muito bacana, cara. Resgatar sempre essa história é muito bacana. Muito obrigado. É porque, na verdade, a gente tem um quadro chamado Verdades ou Mentiras, né? Eu deixo ele aberto, as pessoas vão fazendo as perguntas. E eu vou demonstrando se é verdade ou mentira, se aquilo existiu ou não existiu. Então, a galera já perguntava algumas vezes, você vai chamar o Renan ou não vai? Eu falei assim, bom, eu vou compartilhar a pergunta e vou ver o que ele pode responder, para você como é que está o tempo dele. É por isso que eu compartilhei. Bacana, obrigado. Obrigado por quem também lembrou ali e mandou o recado para você. Valeu. E hoje eu te homenageei bastante, que eu coloquei ali, eu botei Eu jogo de vi, 88, o eu pessoal vi. perguntou sobre a sua conclusão, porque a galera não sabia. Eu compartilhei qual foi o jogo, porque eu tenho, Você, foi... você achou esse jogo? Brasil e Eu Alemanha em tenho, Salvador. em Salvador eu tenho. Na verdade, todos esses jogos que foram os amistosos de 84, que foi contra Cuba, foi contra a Alemanha e foi contra a União Soviética. Uhum. Teve lá em Riga, teve Isso, Havana e teve Salvador. Esses jogos eu tenho todos. que bacana. Muito legal, cara. Isso é importante. Guarda isso aí que ainda vai servir aí para contar um pouco de história, né? Lá de trás. Então essa é a nossa intenção, né? E esse jogo. Renan, Fala. assim, o que eu acho mais incrível de trazer você aqui para a gente contar sobre tudo isso é porque eu sempre fui um fascinado pelos jogos de vôlei, né? Então, o que eu não colecionava, eu comecei a pegar de pessoas que eram mais velhas do que eu e comecei a aprender sobre como acontecia. Para mim, que nasci na geração, eu sou de 84, né? Nasci quando você já explodiu. Então, eu pesquisava muito sobre. E uma coisa que eu acho muito bacana de você comentar, porque a galera jovem pergunta sempre aqui, é de você contar a história que eu já ouvi o Bernardinho falar e você também contar, do Nussbaum, quando ele fez um planejamento para vocês que vinham da década de 70, que eram jogadores amadores, que ganhavam lanche ou não sabiam nem o que iria acontecer com o vôlei, começaram a vislumbrar, de repente, ter a possibilidade de poder viver de voleibol. Como é Sim. que era isso aí, meados de 70 para 80? Então, a história do vôlei, eu acho que ela é muito rica, muito bonita, assim, de ser lembrada, de ser contada. E eu acho sempre muito importante também, sabe? Eu acho sempre muito importante porque é uma forma que nós temos também de transmitir a essas novas gerações, né? Que o voleibol não nasceu já com Saquarema, com título de campeão olímpico, com título de mundiais, tudo. Foi tudo um trabalho de construção. E isso é muito bacana, eles entender, né, da onde veio toda essa história tão bacana. E bem como você falou, até 1980, eu comecei jogando em 71, em Porto Alegre, na escola. Até final da década de 70, o voleibol ele era uma modalidade esportiva praticada em escola e que também tinha uma representatividade, mas não tão importante internacionalmente.
né? Não tinha tanta visibilidade, patrocínios nem pensar, né? No ginásio você tinha seus familiares e deu, né? E, e o Nussmann, a partir de 77, ele começou a entender que daria para transformar o voleibol num grande produto. Já em 77, o Nussmann, junto com toda a sua equipe, né, e aqui vale a pena ressaltar o trabalho também fantástico de Paulo Márcio e outros profissionais, eles fizeram em 77 a primeira seleção brasileira juvenil permanente, né? Até então, todas as seleções treinavam de forma descentralizada, no máximo sábado e domingo, uma vez em São Paulo, uma vez no Rio. E em 77, para esse Campeonato Mundial Juvenil no Maracanãzinho, ele fez uma seleção permanente que ficou treinando 7 meses. E essa geração ali era o Amauri, Montanaro, Renan, Bernardinho, enfim, vários daqueles que depois deram continuidade, Grangeiro, enfim, vários atletas que depois deram continuidade na década de 80. E ali nós começamos a perceber que se a gente começasse a fazer um trabalho de forma profissional, a gente conseguiria realmente colocar o voleibol no cenário internacional. E aí nós fomos jogar os Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou, foi minha primeira Olimpíada, e o técnico era o Paulo Russo. Nós jogávamos contra a Polônia, nós estávamos perdendo o jogo de 2-0, e o Paulo Russo botou toda a garotada então para jogar, a base daquela seleção brasileira juvenil. E acabou que nós viramos o jogo, acabou indo para um 3-2, e a Polônia era a grande favorita, porque era a atual campeã olímpica de Montreal, 76. E nesse ginásio, né, lá na Olimpíada, estava um cidadão extremamente importante, né, que é o Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, que acabou falecendo esse ano. Um grande personagem para o esporte brasileiro, mas muito importante para a história do voleibol também. E ele ali, ele definiu, ele se motivou a criar uma equipe de voleibol, que foi a equipe da Atlântica Boa Vista. Muito bem, em 81, houve uma grande reformulação no voleibol, mudou toda a comissão técnica, veio o nosso querido amigo saudoso Bebeto de Freitas, Brunoro, Paulo Sérgio, Jorjão, enfim, grandes profissionais, todos ainda muito jovens, mas grandes profissionais, e uma seleção toda ela remodelada. Eu até lamento, porque eu acho que tinham grandes jogadores na geração anterior que mereciam, em alguma competição, ter subido no pódio, porque eram realmente jogadores fenomenais. O problema é que não existia ainda essa consciência profissional, né, de trabalhar de forma concentrada num centro de treinamento e tudo mais. Então não era dada essas condições, porque não era possível, né? A gente sempre entendeu que a confederação dava o que era possível dentro das suas limitações. E aí o Nussmann, vem a história do Nussmann, ele quando renovou toda a seleção, ele colocou todo mundo numa sala e veio com um papo de que estava começando o primeiro planejamento estratégico e tudo mais. E todo mundo já se olhou, né? O que é isso? Planejamento, tal, não sei o quê, né? Ninguém. Aí ele veio com uma ideia maluca, dizendo o seguinte: olha, daqui a 4 anos nós vamos estar disputando a primeira final olímpica, no dia tal, em Los Angeles, no mês tal, tal. Aí quando ele falou isso, todo mundo começou a rir, né? Todo mundo falou: pô, esse cara tá de brincadeira, pô. O Brasil disputar uma medalha de ouro, tá doido? Isso não existe. E foi muito legal porque ali ele se irritou, na hora que todo mundo se manifestou, né? E é bacana porque, se você perguntar aqui para as pessoas que estavam ali, cada um vai ver essa história de uma forma diferente. E isso é o legal, né, de uma equipe, porque as mesmas experiências vividas, vivenciadas, aprendizados diferentes. Eu estou falando sobre a minha ótica, sobre o meu aprendizado, né? E ali o Nussmann deu um tapa na mesa e disse o seguinte: aqui, ó, quem não acredita, por favor, levanta e saia, né? E todo mundo muito jovem, todo mundo se olhou e falou assim: não, vamos pagar para ver o que é esse negócio de planejamento. 4 anos depois, nós estávamos disputando, no dia que ele determinou ali, a primeira medalha de ouro do voleibol brasileiro. Infelizmente, perdemos, né? Mas o planejamento ele foi muito bem feito. Ele foi muito bem feito. E dali nasceram vários aprendizados que, enfim, eu gosto de sempre contar, né, quando eu tenho chance aí para os meus atletas e tudo mais. Eu acho incrível, eu assisti e prestei atenção em que vocês falaram, porque você e o Bernardo têm visões
próximas, cada um vai ver do seu prisma, óbvio, mas o objetivo é o mesmo. Quem não abraça o objetivo, quem não tem o mesmo plano de ação e não acredita naquilo que está sendo feito, não merece participar. E vocês abraçaram essa causa juntos, então isso é muito importante, acreditar naquilo que está sendo feito. Bem legal. E o que eu acho muito bacana da sua geração é porque a gente repara que a gente teve, década de 60 para 70, Tóquio, né? Tóquio que eu digo, o Japão, com uma escola rápida, precisa, precisão, aí vem a União Soviética com força, altura, aquele vôlei mais cadenciado, e veio o Brasil, que eu acho que é uma escola, é uma criação própria, com voleibol que juntava força, habilidade, mas é uma coisa que é só do brasileiro. Você pode rodar o mundo todo que você não vai ter. E essa habilidade foi desenvolvida, eu conversei muito com o Bernard sobre 76, sobre Montreal, sobre Moreno, sobre o William, Bebeto de Freitas, e quando a gente chega em vocês, a gente tem parâmetros que vão seguir a linha do vôlei até onde a gente está hoje. A gente tem 2 caras aqui que são criadores. Eu digo que são finalizadores. Você conta que em 79 viu alguém fazendo um saque parecido e você teve essa habilidade para fazer o saque viagem, e o Jornada nas Estrelas com o Bernard. Como é que era isso para vocês, que vinham moleques, profissionalizando e tendo a ideia do que aquilo que vocês estavam criando, vocês tinham a ideia que aquilo poderia mudar o conceito sobre o vôlei? Porque o saque era uma coisa que você passava para o outro lado, de repente o saque vira uma arma agressiva. Bem legal o que você está falando, porque você também está contando um pouco da história, né? Quando esses malucos que estavam lá da comissão técnica, os atletas, tal, botaram na cabeça, nós queremos, né, colocar o Brasil entre os melhores do mundo, a gente se olhava e se perguntava, tá, mas vamos começar por onde, né? Então a gente sabia, porque o Brasil era muito distante. Hoje o Brasil está muito próximo por causa da tecnologia, né? Por causa da internet, tecnologia. Antigamente não existia isso, né? Então o Brasil era muito distante dos grandes centros. Quais eram os grandes centros? Como você falou, a escola asiática, Japão, China, com jogo de velocidade, plasticidade, defesa, técnica refinada, né, com muita velocidade, e o jogo do leste europeu, que eram os países do bloco da União Soviética, depois Polônia acabou sendo campeã olímpica também, Bulgária vice-campeã olímpica, enfim, aqueles países com os caras gigantes, forte, e um jogo lento, cadenciado, mas de muita força. Né? Então, por exemplo, até uma colocação, acho que é importante, o primeiro cara a atacar as bolas do fundo, né, de quadra foi o Tomasz Wojtowicz, né, um polonês em 76, mas ele atacava como uma solução de ataque, era bola alta para ele. E o Brasil inovou fazendo essa bola do fundo como uma construção de ataque, como uma jogada, uma combinação de ataque como bola de velocidade. E que depois se tornou uma arma fantástica, né? Pelo Giovani, Tandy, Giba, Nauber, enfim, os caras atacavam Murilo, os caras atacavam, meu Deus do céu, uma velocidade fundo-meio fantástica. E o Brasil começou a criar sua escola, então, né? Porque nós sabíamos que o Japão está treinando 7 horas por dia, vamos treinar 8, então, porque nós precisamos ser melhores que os caras. A Rússia está fazendo carga, né, supino, agachamento com tantos quilos. Vamos botar 20% a mais, porque a gente precisa saltar mais que eles. Porque fisicamente nós somos menores. E isso o voleibol masculino sofreu, o voleibol feminino sofreu anos depois com Cuba. Né? O Brasil, taticamente, tecnicamente, era superior a Cuba. Aí, quando o jogo engrossava, Cuba feminino vinha com meia bola no meio e atacava por cima do bloqueio. Cara, era de passar raiva, né? Porra, Sim. era difícil. Então o Brasil conseguiu equilibrar essas valências, né, física, treinando muito, e conseguiu criar um modelo, criar uma escola de voleibol, que é essa mescla, né, do voleibol plástico, voleibol rápido, né, um voleibol brilhante, com força também. Nós tivemos grandes atacantes de força, né, como Xandó, Marcelo Negrão, Pampa, Nossa. enfim, né? E depois agora, Anderson, tem vários, né, atacantes de força pesado, né? Pesado. E Sim. de velocidade, você citou um nome aí que para mim foi o cara mais rápido que eu já vi jogar, foi o Bernard. Nunca vi ninguém atacar uma bola como ele, nunca vi, né? E como a gente treinava muito, né? E eu digo isso para meus filhos, eu digo isso para os meus atletas, não existe segredo, não existe fórmula mágica, né? Vai se destacar quem tocar mais vezes na bola.
Quem trabalhar mais, quem suar mais, quem se dedicar mais. Claro que tem que respeitar a vocação, mas a vocação é uma parcela, o resto é dedicação, é brilho nos olhos. E eu acho que essa geração ela se destacou muito por isso. E aí, como nós estávamos muito tempo em quadra, muito tempo se dedicando e tal, a gente criava, a gente saía criando coisas. Então, assim, muitas coisas que depois se tornaram parte, né, do dia a dia do voleibol, como o saque viagem, por um tempo o saque jornada, a bola de 2 tempos do Bernard, era fantástica a bola de 2 tempos dele. Né? A China fazia, mas só que o Bernard fazia 2 tempos se deslocando para a direita e para a esquerda. Né? Ele batia na frente e ia atacar na ponta. Então, assim, em uma velocidade impressionante. Tudo isso porque lá atrás, né, esses malucos aí de primeiro comissão técnica, o staff e os atletas acreditavam em alguma coisa, né, e tinha um sonho muito grande. E depois os méritos todos para essas gerações que vieram e acabaram conquistando grandes resultados, né, internacional. Então a gente fica muito feliz em olhar para trás e saber que fez parte, né, de uma pequena história de toda essa história fantástica que é a do voleibol. E é bacana que a gente vê que vocês conseguiram 3º lugar lá na Copa do Mundo de 81, veio o Mundial e vocês lá na Argentina, onde o Brasil conquista o vice-campeonato mundial, e 20 anos depois, na mesma Argentina, o Brasil seria campeão mundial. Eu acho isso super emocionante, com o Fernandão narrando. Eu tenho esse jogo e eu acho super emocionante. Muito então, você antes de 84, eu acho que foi algo que marcou todo mundo. Eu até botei um pedaço aí. Qual é o sentimento de você botar um Maracanã num dia de chuva? Foram 2, né? Vocês tiveram a oportunidade do Mundialito, de ganhar da União Soviética em casa e jogar contra a União Soviética também lá. Porque, para quem não sabe, gente, a União Soviética ficou, depois de 76, que ela perdeu para a Polônia, ela ficou de 77 em jogos oficiais até 80 e pouco, mais ou menos, sem perder os jogos oficiais. E o Brasil ganhou em 82 no Mundialito e 83. Conta pra gente, Renan, como é que foi lá? Então, muita gente pergunta. Muita gente pergunta. E qual foi o momento da grande virada? Qual foi o momento em que o voleibol realmente surgiu como uma grande força aqui dentro no Brasil? E muita gente acha que foi em 84 por causa da Olimpíada, e não foi. Foi em 82. Em 81 nós subimos pela primeira vez no pódio, né, numa Copa do Mundo, em Tóquio. Ali, alguns atletas já ganhavam prêmios internacionais de forma individual. Né? O Bernard ganhou melhor atacante, eu ganhei melhor passe, melhor defesa, e o Brasil já começava a ser percebido internacionalmente. Em 82, nós fizemos um Mundialito no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, onde nós vencemos a Rússia por 3-2. Foi a primeira vez que nós vimos o Maracanãzinho lotado, mas lotado, né? E foi uma coisa que impressionou muito a gente, e nós conseguimos vencer a União Soviética, que há anos e anos não perdia, nem sequer um jogo. E depois nós perdemos a final para a União Soviética em Buenos Aires, lá no Luna Park, por 3-0, por sinal foi um atropelamento, eles nos atropelaram, foi um jogo que não teve história, eles jogaram muito bem. E aí em 83 nós fomos campeões pan-americanos, e o Nussmann, o Luciano do Valle, que é uma pessoa também que tem uma importância muito grande em tudo aquilo que foi construído. Apaixonado. Né? Incrível. E o Braguinha, eles decidiram fazer, então, esse grande evento, que era o grande desafio, porque o Brasil tinha vencido esse Mundialito, a União Soviética tinha vencido o Mundial, então o grande desafio Brasil-União Soviética, dia 19 de julho de 1983. E eu digo isso porque eu tenho o ingresso ainda aqui em casa. Dia 19 de julho era o dia do meu aniversário, uma segunda-feira, por isso que me marcou muito. E esse dia choveu muito, e o jogo foi cancelado. O jogo foi cancelado e foi passado para o dia 26. Aí foi passado para o dia 26 o jogo, e o jogo aconteceu. E começou a chover também aquele jogo. E nós estávamos muito preocupados. Isso é bacana, né? Porque a gente estava muito preocupado, porque a gente falava assim, cara, vai ser um mico no ano, vai ser um mico. Imagina botar 10 mil pessoas aqui, 12 mil, vai estar vazio isso aqui. O Maracanã cabia mais de 100 mil pessoas. Cabiam 120, 130, sei lá quantas mil pessoas.
É. E aí a gente estava muito preocupado, então a gente ligava para todo mundo, né? Ligava pai, mãe, primos, tio, amigos, namoradas, pelo amor de Deus, venham todos, tal. Desculpa. E foi muito legal porque quando eles começavam a chamar, né, para entrar no Maracanã, na quadra, número 1, Bernardinho, 2, Xandó, 3, Badá, 4, Montanaro, 5, Rui, 6, Renan. Quando eu entrei, eu vi aquele negócio lotado, cara. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. Todo mundo de bandeira, mas bandeirão mesmo, um negócio impressionante, sabe? E aí começou a chover, e aí veio a solução de botar um carpete em cima do tablado, foi colocado. O jogo, claro que ficou comprometido, mas foi muito legal, porque a União Soviética não se negou a jogar, bem pelo contrário, ela ficou enxugando também o chão. E o jogo aconteceu, nós acabamos vencendo por 3-1, mas isso aí foi... Pouco importava o resultado, o que nós queríamos era poder entregar aquela grande festa para o público e para a televisão. Então eu acho que ali foi foi um momento onde o voleibol falou, cara, é uma realidade. O voleibol no Brasil é uma realidade. E aí, em 84, a gente foi campeão do Mundialito novamente e vice-campeão olímpico em Los Angeles. Os jogos do Mundialito eu tenho todos aqui, todos. Maneiro. E o bacana, eu vi ali, eu falei, vou dividir porque o pessoal pergunta muito. É bacana que você teve uma lesão há poucos dias da Olimpíada, que eu acho que era 20 e poucos dias, jogou contra a Alemanha, pisou no pé da Mauri, aquela coisa bem amadora, te tiraram da quadra, botaram no canto, e você chora e fala. E aí, eu não sei se foi a Vera, a moça, alguém comentou que você até uma cirurgia espiritual você fez para tentar ir, porque diziam que você não iria aos Jogos Olímpicos. E qual é a sensação de poucos dias dos Jogos você saber que você poderia estar nos Jogos Olímpicos? Porque hoje, seria uma frustração. Hoje você consegue trocar um atleta dias antes do início dos Jogos, né? Nós tivemos de 88, Wagner Bocão, que infelizmente não está mais com a gente, faleceu. Ele acabou indo no lugar do Xandó, nos Jogos Olímpicos de Seul. O Xandó teve um estiramento na panturrilha e o Wagner Bocão acabou indo direto para Seul. E nessa Olimpíada de 84, eu estava vivendo um momento muito legal na minha carreira, né, fisicamente, atleticamente falando. E nesse jogo contra a Alemanha, foram 15 dias antes da Olimpíada. Nesse jogo que você colocou hoje ali, o Luciano do Vale fala, meu Deus, faltam 15 dias para os Jogos, isso não podia acontecer, enfim. E quando eu caí, eu ataquei uma pipe. Oi, voltou? Voltou? Tô te vendo, normal, tô vendo. Tô vendo tudo. Voltou? Beleza. Não, aqui tá tranquilo, não saiu não. Continua te vendo. Aqui deu uma travada. Enfim, eu ataquei essa pipe, caí em cima do pé da Mauri e senti que ali... Adeus Olimpíada, porque eu senti que tinha rompido, que foi feia mesmo a coisa. E dito e feito, né? Dias depois, o Bebeto me pergunta, cara, você quer ir para a Olimpíada? Porque você não vai ter condição de jogar, né? Você não vai ter condição de jogar, os médicos já falaram que não tem chance de recuperar até lá, faltavam 15 dias. E aí a Vera Mossa me indicou, né? Eu até hoje sou amigo desse cara, o seu Valdemar de Leme. Ele foi ao Rio de Janeiro e fez uma cirurgia espírita em mim. Eu nunca tinha feito, nunca tinha, mas, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu estou falando aqui talvez para um público bastante heterogêneo, né? E eu respeito, todo mundo acredita, não acredita, eu sou católico, mas o que eu posso dizer é que eu sou muito grato a ele, porque ele fez essa cirurgia e eu tive uma recuperação relâmpago, muito rápida, sabe? E depois eu tive a oportunidade de fazer outras cirurgias com ele, inclusive com meu filho, que teve leucemia. E quando a gente está em um momento muito ruim, você recorre a tudo. Você recorre a tudo, sabe? Verdade. Então, foi um cara que ajudou muito. Dizer que foi ele que curou, eu não vou nunca afirmar só isso, porque eu fiz também fisioterapia, os médicos foram fantásticos. Eu ficava 24 horas, né, tratando, mas um diagnóstico que foi feito depois não se confirmou, né? Eu pude, depois da terceira ou quarta partida, já estava em condição de jogar, não na minha plenitude, mas já estava em condição de jogar.
Então, ficou um pouquinho essa frustração de eu não conseguir jogar os Jogos Olímpicos na forma ideal, mas o prazer de ter podido colaborar, enfim, ter ido até o final da Olimpíada, dando o meu máximo, mas não os 100%, talvez só 80% daquilo que eu poderia ter contribuído. Tanto que em 85 acabei na Copa do Mundo vencendo alguns prêmios e tudo mais, né, recuperando a minha forma, a minha melhor forma. E assim, no Brasil, eu considero que alguns jogadores são universais. Você é universal, Carlão é universal. Digo que o Norberto também é pela facilidade que tinha, além de treinar muito, em todos os domínios. Apesar de 84 você ficar entre o banco e o titular devido às suas lesões, contra um time você entrava e passava, contra outro time você entrava e atacava, se sobrasse a bola você levantava. Como é que você tinha isso para você? Você tinha essa disposição de estar sempre disposto a fazer qualquer que fosse a posição para poder ajudar? Porque hoje em dia existem atletas que eles não se predispõem a mudar de posições, porque hoje em dia o atleta está com 15, 16 e eles já decidem. Eu acho isso incrível. Você decidir onde vai jogar. E antigamente não, o atleta jogava até não sei quantos anos para decidir qual posição que ia ficar. Tinha atleta que terminou jogando e eu não sei dizer até hoje qual é a posição, porque o atleta se predispõe a jogar em qualquer composição. E você tinha isso. Como é que era para você? Então, eu quando comecei a jogar, eu comecei até como levantador, na Sojipa de Porto Alegre. O meu treinador, né, que hoje é meu grande amigo, Batista, João Batista, ele falava: Renan, você vai ser atacante, mas você vai levantar também, você vai ficar treinando mais e mais e mais, porque você tem um bom toque, você tem habilidade, você entende o jogo, tal, enfim. E eu treinava. A minha primeira convocação para a seleção brasileira em 76, eu fui como atacante, juvenil. 77, eu era levantador, mas a gente jogava 3-3. Olha o sistema de jogo, 3-3. Eram 3 levantadores e 3 atacantes, onde os 3 levantadores também atacavam. Então jogava o sistema 3-3. Em 77 mesmo, eu fui para a Copa do Mundo adulta no Japão como atacante. Em 78, fui para o Mundial em Roma como levantador. Eu era o reserva do Willian. Eu tinha 17 anos para 18. Depois, em 79, já fui atacante, 80 atacante e sempre atacante daí. Mas, algumas vezes, né, nos times e também na seleção, mas mais nos times, inclusive lá na Itália, eu tive que jogar levantando, né, porque o levantador machucou, enfim, né, e não deu certo com o segundo levantador. E o maluco do Bebeto de Freitas, no bom sentido, né? O maluco, porque ele é muito ousado, né? Ele falou: Renan, você que vai levantar. E acabei jogando, Campeonato Italiano, Champions League, como levantador. Eu tenho um jogo sendo italiano levantando. 90, se não me engano, tenho jogo levantando. Isso. Olha, fizeram uma pergunta ótima aqui, mas eu vou complementar essa pergunta. O Homo Vôlei de Praia botou assim: qual o grande legado do atleta Renan para o técnico Renan? Eu vou ser mais ousado. Qual o grande legado do técnico Bebeto de Freitas ao atleta Renan para que o técnico Renan virasse o grande treinador que ele é hoje em dia? Hoje em dia não, dá muito tempo, mas vai virar tudo isso, essa transformação. E o Bebeto de Freitas eu acho que é um dos principais, tanto para você, quanto para o Bernardo, quanto para o William, para toda aquela geração. Então, interessante isso, eu acho que é bem relevante a gente falar, né? Porque tem vários atletas que se tornam treinadores. E eu tinha esse sonho de me tornar treinador. Eu tinha muito, desde a época que eu jogava. E aí eu tinha um caderno que eu copiava todos os treinos do Bebeto, do Brunoro, lá na Itália. Eu começava a colocar ali todos os treinamentos que eu achava bacana, interessante, né? Fui jogar na Itália, depois dos Jogos Olímpicos de Seul, fiquei até 93. Voltei para o Brasil para ser treinador. Inclusive o Brunoro foi quem me deu a primeira oportunidade, no Palmeiras Parmalat. Em 93. Eu fiz o curso do CREF e vim ser treinador num bom time. Era um bom time. E muito entusiasmado, cheio de vontade, achando que tudo aquilo que eu tinha vivenciado era o suficiente para comandar uma equipe de alto rendimento. E na medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que né, gerir pessoas não é fácil. Vai muito além do que simplesmente conhecer voleibol, entender o voleibol. E eu tive, então, 6 anos como treinador. Fui vice-campeão da Superliga 2 vezes, depois 2 vezes terceiro. Enfim,
né? Acabei sendo até uma vez campeão sul-americano de clubes, como treinador, nos 6 primeiros anos. E quando meu filho adoeceu, o Gianluca, que hoje tem 27 anos, nós viemos morar em Florianópolis, e depois do tratamento dele, eu abandonei. E porque eu queria me capacitar. E acabei indo para a área da gestão, dentro da Unisul, em uma universidade aqui em Santa Catarina. E, para mim, sem dúvida alguma, assim, foi o meu maior crescimento profissional. Foi o meu maior crescimento profissional, que eu tive a chance de me capacitar, porque eu via que eu tinha a prática, mas me faltava conteúdo, me faltava uma série de coisas que são fundamentais, muitas valências que são fundamentais para você desenvolver o teu trabalho no dia a dia, né? Na questão de liderança, de enfim, gestão mesmo. E isso foi muito bacana, porque quando eu voltei a ser treinador, daí pela CIMED, fiquei 2 anos na CIMED, fui no primeiro ano já campeão da Superliga, no segundo ano a gente foi vice-campeão da Superliga, acabei indo para a Itália, cometi um erro de ter ido sozinho, a gente foi campeão da Supercopa na Itália, terceiro no Trento, depois no segundo ano me desentendi porque não consegui implementar aquilo que eu achava que era bacana, aí voltei para o Brasil, para a área da gestão novamente e fui trabalhar na parte técnica na Confederação de Vôlei como diretor técnico das seleções, tive a oportunidade de trabalhar em Taubaté 2 temporadas, 1 temporada e meia, né? Nós acabamos sendo campeão na primeira temporada e na segunda temporada, infelizmente, a competição não acabou e Taubaté acabou ficando em primeiro lugar, mas sem levar o título de campeão, porque a competição não acabou realmente. Então, assim, eu vi que depois que eu dei a minha primeira parada como treinador, fui me capacitar, né? Como gestor esportivo, como líder, como, enfim, né, conhecer outras áreas, não só o voleibol na prática, foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim, né? Outro dia eu estava falando com a minha esposa, estava falando, caramba, as últimas 4 Superligas que eu joguei, né? Uma eu fui vice-campeão e as outras 3 eu fiquei em primeiro. No caso, 2 campeões e uma acabou em primeiro lugar, que não acabou a competição, né? E isso me deu, assim, muita... Apesar de ter sido uma das decisões mais difíceis da minha vida, assumir, né, essa responsabilidade de estar à frente da seleção brasileira, né, dar continuidade ao trabalho do Bernardo, eu acho que essa experiência e essa vivência de vida me deu tranquilidade para poder tomar uma decisão tão importante quanto essa, sabe? Me deu realmente essa tranquilidade. Porque em 96 o meu nome foi cogitado para ser técnico da seleção. Eu estava em Chapecó. E acabou indo o Radamés Latari, um grande amigo que eu tenho. Essa reportagem. Então, eu ali hoje, eu olhando para trás, eu não estava no momento. Não, eu não estava no momento. Eu ainda era um ex-jogador na beira da quadra, querendo, né, fazer com que a coisa acontecesse. E ainda eu não estava ainda, eu estava em formação ainda. Então, por isso que eu digo, grandes atletas tiveram uma grande carreira como atleta. Na hora que tem a mudança e tudo que a gente quer é que esses atletas fiquem na área técnica, venham para dentro do voleibol, né? Tenham paciência, invistam, né, na capacitação, né? Tudo aquilo, toda aquela bagagem que ele teve na quadra é muito importante. É muito importante porque é um feelingzinho a mais, é uma coisinha a mais que você, né, vai ter alguns critérios para validar algumas coisas. Mas esse conhecimento, essa capacitação extra-quadra, né, que isso aí só o mundo acadêmico e a experiência de vivenciar a área da gestão, ela consegue trazer para você. É muito importante. Então, quem saiu do alto rendimento e for para a área técnica, tenha paciência. Invista também nesse outro segmento que vai fazer toda a diferença para você. Vou falar sobre 2 coisas que uma pessoa perguntou lá embaixo, eu já ia perguntar. Outro dia eu postei um jogo, quando não existia ainda o vôlei de praia como um esporte profissional, vocês fizeram campeonatos importantes, até aqui no Brasil mesmo, que tinha esse Brasil e Estados Unidos, onde o Brasil jogava um quarteto misto. Eu lembro que eu postei um jogo e tinha você, Roseli Tim, Regina Shoa, Badá, William, e é a construção do que vai começar a ser o vôlei de praia um pouco mais à frente. Uhum. Você tinha noção
desse empenho. E eu achava engraçado que a gente pega na época, a gente tem patrocínio da Hollywood, que era cigarro, tem umas coisas que, Martini, essas coisas que não eram, até hoje em dia não são ligadas ao esporte, mas eu acho que a gente não tinha nem ideia. Mas era a construção do esporte. O que você acha que tudo isso que vocês fizeram pôde acrescentar para essas novas gerações? Porque quem veio depois, quando eu conversei com a Adriana, ela falou que todo mundo vinha zerado, mas vinha todo mundo naquela alegria, naquela vontade de querer transformar um esporte que ainda não era oficial, né? Uhum, eu acho que quem pôde vivenciar mais isso foi a Jaque, depois que saiu do Brasil. Então, começou lá em 85, 86, algumas iniciativas, né, para tornar o voleibol de praia uma modalidade né, com visibilidade e tudo mais. E aí trouxeram, então, os jogadores da quadra para alavancar essa modalidade. Os Estados Unidos já tinha competições profissionais, já tinha regras diferentes e tudo mais. E aqui no Brasil, nós nos divertimos na praia, né? A minha geração mesmo saía do treinamento da Urca e ia para Copacabana, posto 6 ali, jogar Ipanema, posto 9, jogar voleibol de praia, né? Mas muito na rataria, muito para se divertir. E era extremamente prazeroso aquilo. Em 87, 88, depois 89, foram os 3 primeiros mundiais de vôlei de praia feitos aqui no Brasil. Feito aqui no Brasil, Sim. Nós jogamos. Os 2 primeiros eu joguei com o Montanaro e o terceiro com o Bernard. A gente foi vice-campeão, depois a gente foi terceiro. E foi muito legal, porque a gente começou a ver a construção de uma nova modalidade. A construção de uma nova modalidade que começava a se fixar, que começava a ganhar espaço. E é bacana porque jogou nesse campeonato, jogou eu, Montanaro, William, Paulo Roese, a galera da quadra toda foi jogar. E tinham alguns jogadores que eram especificamente da praia, que também jogaram. E que não chegaram até as finais, mas que já jogavam só voleibol de praia. E depois desses mundiais, eu acho que ficou muito bacana, porque começou a ter um investimento maior, mais competições e tudo mais na praia, né? Então, eu fico muito feliz também em ter participado da construção, né, desse voleibol de praia. Foi muito bacana. Nós adorávamos fazer, né? A gente vê aquela arena na praia lotada, a gente falava, meu Deus do céu, cara, a galera acho que gosta do voleibol de praia também, que bacana. Então foi tudo um trabalhinho de construção, sabe? Que é muito legal a gente falar, para o pessoal entender, né, a importância que foi, né, lá atrás, toda essa dedicação dos dirigentes e atletas em promover essa modalidade. Eu vou falar agora, uma, gente, calma que eu vou perguntar de seleção, tá todo mundo querendo saber de seleção, mas eu vou fazer uma última pergunta, que eu acho ela super importante. Você participou dessa geração que pegou os Estados Unidos, eu acho que nas competições que a gente queria que o Brasil ganhasse. 84, semifinal de 86, semifinal de 88, aí ficou aquele gostinho. Aí a geração do Maurício, que foi aquela transição de vocês para a geração, acho que só o Maurício vislumbrou ainda em 92, curtir essa sensação do ouro olímpico. E o Kirali participa de toda essa transição. Em 96, eu acho que ele fecha com o trio olímpico indo para a areia. O que você acha que a construção dos Estados Unidos, que não tem vôlei como esporte merecidamente nacional igual nós temos, né? Que são vários heróis. O que você acha que faltava assim, para o Brasil, de repente, poder repetir a mesma dose? Porque assim, a gente tem o Kirali lá e eu acho que a construção é isso aí você, se a gente for comparar. Mas eu acho que eles, desde lá de 84, eles já tinham uma visão um pouco mais, não digo profissional, mas aquela coisa que a gente falou, eles estudaram o jogo do 3-0, que eles não perderam o jogo que eles quiseram perder, eles perderam o que eles perderam. Eu acho que naquele momento vocês eram melhores. E você acha que esse estudo feito pelos americanos ajudou eles a manterem tanto tempo no alto do pódio? Então, só me confirma, está congelando a minha imagem, não? Não, a sua imagem está tranquila, eu estou dando tudo. Ah, tá. Aqui eu estou te vendo meio congelado às vezes. Mas, bom, vamos lá. Às vezes está frisando um pouco a imagem. Mas tudo bem, se o meu tá, eu vou falar agora aqui. Tranquilo, você me avisa se caso cair a conexão. Tá. Você citou um atleta aí, que é o Kurt Kirali, que para mim, eu acho que ele representa a essência do voleibol. A essência do voleibol. Por que isso? Porque ele claramente
é um dos maiores atletas de todos os tempos no voleibol masculino. E aí, e se a gente olhar para trás, tem uma coisa interessante. Os fundamentos mais, não dá para dizer fraco, os menos importantes dele era o saque e depois o ataque. Que eram fundamentos que pontuavam. Hoje, você valoriza muito mais o atleta finalizador, o cara que não sei o quê, né? Com exceção do Escadinha, que foi o melhor do mundo sendo líbero. Então, o cara realmente tem que ser muito bom. Então, o Kiraly é o cara que representa a essência do voleibol, porque é um cara que passa muito bem, defende muito bem, toca em bola no bloqueio, ele não erra. Né? No ataque, ele conserta a bola e tal, enfim. Então, é um cara que rende demais. E, claramente, ele é um dos melhores atletas de todos os tempos, por tudo isso que ele construiu. É um cara que entende o jogo, então eu acho que ele significa muito, ele representa muito a essência do vôlei, isso é muito legal, essa importância que se dá. É um cara que foi bicampeão olímpico na quadra, campeão olímpico na praia, quer dizer, cara tem uma trajetória fantástica dentro do voleibol. Né? Nós, em 84, fizemos a final olímpica com eles, muita gente pergunta, fala assim, cara, mas a Rússia não estava. Né? Será que o Brasil teria ido para a final, se a Rússia estivesse lá? Aí eu rebato essa pergunta com outra pergunta. Quem sabe a gente teria vencido a Olimpíada se a Rússia estivesse lá? Nós não iríamos jogar duas vezes com os Estados Unidos. A gente ia jogar uma vez só com os Estados Unidos. Verdade. Né? Quem sabe a gente não poderia ter vencido a medalha de ouro. Então, assim, não dá para cravar nada, absolutamente. Né? Mas o fato está que os Estados Unidos, a partir de 84, se tornou a grande potência. Um voleibol fantástico. Eles deram ali uma nova cara para o voleibol moderno, na questão tática. O voleibol falado, dinâmico, com uma linguagem toda moderna, que até hoje, né, as principais equipes do mundo, elas seguem um pouco essa linha. Então, os Estados Unidos foi realmente um país que, assim como o Brasil, ele escreveu uma história muito legal. Muito, muito legal mesmo, né? Criando novas soluções, novos formatos de jogo, bem interessantes, né? Trazendo para dentro do voleibol a questão da ciência, dos números, isso tudo. Isso que eu ia falar. Hoje ninguém vive sem isso. E agora vamos citar a seleção brasileira, que o pessoal está aqui morrendo, está todo mundo querendo saber. Renan, você está. Hoje você assume. Hoje não, desde 2017 você está perto de uma seleção que ela ganhou tudo que uma seleção pode ganhar. Eu considero a década passada a década da seleção brasileira, onde a seleção, junto com o Ricardinho, Bernardinho, mudaram o estilo de jogar, jogaram muito mais acelerados. Uns jogadores que eu acho que, nas suas posições, foram os melhores, assim. O Nauber entre o passe, o Giba naquela bola mais chutada, a pipe dos três, que eu falo que é uma bola de tempo dos três. E achando que a Olimpíada fosse no ano passado, todo mundo diria que o Brasil é um dos candidatos a ganhar a Olimpíada. Eu digo que com mais um ano, a gente acabou ganhando mais um ano. É frustrante porque eu acho que jogadores naturalizados como o Leal, que já esperam não sei quantos anos para jogar, vão esperar mais um ano. E conforme a pandemia passa, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que, dessa maneira, de repente, você tem um planejamento para poder trabalhar com a seleção. E o Brasil, quando tem esse espaço de planejamento para trabalhar, para mim, a equipe mais perigosa de todas. O que você tem a dizer sobre? Então, eu assumi dia 10 de janeiro de 2017 e a nossa primeira competição, na época, era a Liga Mundial. A gente acabou sendo vice-campeão em Curitiba, perdendo uma final de 3-2, 15-13, o tie-break para a França. Um jogo que deixou a gente sem dormir durante um mês. Depois nós fomos campeões sul-americano e campeão da Copa dos Campeões no final do ano, em Tóquio. 2018 foi o ano do Mundial. Nós começamos em 2018 e 2019 usar a Liga das Nações como um laboratório para dar jogo para muitos atletas jovens. Né? Era muito importante isso. Nós acabamos no Mundial perdendo o Lucarelli, perdendo o Maurício Borges. O Leal ainda não estava em condições, né, legais de jogar. Fomos para lá
com garotos jovens, como o Douglas, como o Cadu, né, de ponteiro, o Lipe era o cara de experiência, o Lucas Ló, e acabamos, cara, chegando a um vice-campeonato, acho que de forma muito digna, muito digna. Em 2019 fizemos um ano, eu diria, perfeito, uma crescente muito grande. Nós fomos campeões sul-americanos, Liga das Nações, infelizmente, nós acabamos perdendo 4 jogos Foram na 43 reta vitórias, final. não foi, Renan? Oi? Foram 43 vitórias no ano de 2019, 2020, De 40, foram vitórias. 45 jogos, 41 vitórias. Deu quase 92% de aproveitamento, uma coisa assim muito legal. Essa Liga das Nações, a gente conseguiu fazer com que o Cachopa, o Flávio, o Isaac, enfim, vários garotos jovens pudessem realmente participar, jogar. Chegou o Leal para a gente, enfim, foi muito, muito bacana, foi muito bom mesmo. E nós acabamos o ano, jogamos também o classificatório olímpico na Bulgária, que foi extremamente difícil, um 3-2, perdimos de 2-0, acabamos virando e conquistando a vaga para os Jogos Olímpicos. E depois a Copa do Mundo do Japão, que acabamos vencendo de forma invicta. Então nós chegamos em 2019 numa crescente muito legal. E aí nós tivemos a pandemia, onde paralisou, né, por completo todos os trabalhos, jogos e treinamentos. Mas tem um lado bom de tudo isso, que paralisou para todo mundo. Todo mundo ficou sem jogar. Né? Então nós vamos ter que ver sempre pela ótica do copo cheio, né, em vez do copo vazio. Então nós temos aí mais esse ano de 2021 para trazer todo mundo para dentro, resgatar aquele espírito que nós deixamos lá em 2019, uma imagem muito bacana, mas vale a pena sempre lembrar que o Brasil tem 2 coisas importantes, eu acho que tem que ser dito. O Brasil sempre, em qualquer competição que vai jogar, ele é tido como um dos favoritos. Ponto. Não adianta dizer, não, sim. Sim, ele é percebido como uma das grandes forças do voleibol mundial. E nós temos que nos preparar para isso. Chegar lá na melhor condição possível. Ponto. A segunda coisa que tem que deixar claro é que hoje o voleibol está globalizado. E nós temos hoje pelo menos 6 seleções em condições de ganhar uma medalha de ouro, em condições de subir no pódio. Né? Nós falamos dos Estados Unidos, Rússia, Polônia, Itália, França, Brasil, Argentina é uma grande seleção. E por que não falar do Japão, que está jogando em casa? Canadá e Irã. Olha só, nós temos assim, é impressionante. É um equilíbrio muito grande. É um equilíbrio muito grande, sabe? Então nós realmente temos que chegar na nossa plenitude em Tóquio. Para isso, nós vamos começar agora treinando já dia 29 de março, com uma garotada. E na medida que a Superliga vai acabando, a gente vai trazendo, né, os jogadores, no caso, mais experientes, e vamos começar muito forte os treinamentos, pensando nos Jogos Olímpicos e fazendo com que essa Liga das Nações, que ainda não sabemos o formato, como ela vai acontecer, de preparação para a gente chegar na melhor condição possível, porque vai ser uma guerra lá, vai ser uma guerra impressionante. Olha, Renan, porque eu sei do horário, eu sei dos compromissos, e a gente está quase pertinho do fim, mas eu vou fazer uma última pergunta, que foi uma observação do Mundial. No Mundial, o que aconteceu? Eu vi uma coisa muito bacana. A gente já contava lá com o Thales, e de repente, na mudança de líbero para alguns jogos, por exemplo, que foi no jogo contra a Rússia, o líbero da reserva defendeu muito. E assim, deu uma cara diferente para o Brasil, porque um passava muito bem e o outro defendia demais. O que acontece na Olimpíada é que ainda fica aquele critério de levar os 12 jogadores, que eu acho que acaba matando um jogador que de repente participa de todo o ciclo olímpico, mas na hora do bolo mesmo não vai participar. Fica uma dor de cabeça para saber o que fica sendo mais importante. Se os meus ponteiros passarem muito bem, eu vou levar um líbero que defenda mais, ou eu vou levar um líbero que passe mais e eu conto mais com a defesa? Eu pergunto porque quando eu falei ontem que ia falar, que a gente ia fazer a live, várias pessoas me perguntaram. Eu falei, gente, vou fazer a pergunta porque tem que dizer o chefe. A briga vai ser boa. A briga vai ser boa porque nós temos 2 jogadores, que é o Thales e o Mike, que estão fazendo uma ótima Superliga. Fizeram o ano passado
um ano retrasado, um ano fantástico nessa corrida. Os dois foram muito bem. Como você falou, um tem mais característica de passe, que é o Thales, né? Um cara que domina melhor o passe. O Mike evoluiu muito no passe, muito, muito, né? Mas defende, é um dos melhores defensores do mundo. Infelizmente, eu posso até ter a opção de levar dois líberos, mas eu vou ter que abrir mão de um ponteiro. Então é um risco muito grande, é uma decisão que nós temos que tomar, mas eu posso dizer que a briga vai ser realmente muito boa, vai ser muito boa, não dá para cravar nada aqui, absolutamente nada, porque, como você citou antes no início, um ano a mais na vida de um atleta é muita coisa. Então nós temos hoje alguns atletas que evoluíram tremendamente nesse último ano. Um deles é o próprio Mike, mas nós não podemos esquecer do Thales, né, que na Copa do Mundo ele foi o melhor líbero do mundo, né? Então, assim, nessa posição a briga vai ser muito boa. Nós temos outros garotos bem importantes, que fizeram nesse último ano. Eu vou citar aqui o Luquinha do Sada. O Luquinha é um jogador pronto, completo, né? Enfim, nós temos vários que saíram da base agora, como o Rogerinho, enfim, vários líberos hoje em formação, talvez não estejam prontos ainda para essa Olimpíada, mas que já estão no nosso radar para o próximo ciclo olímpico, né? No caso, Rogerinho, Pureza, Belo, né? O Alexandre. Enfim, temos vários líberos, nós temos uma safra muito boa de líberos. Mas hoje, como hoje, né, eu posso adiantar que a briga vai ser muito equilibrada ali. E a Liga das Que bom, Nações vai pelo nos menos dizer muita coisa. se vai ter uma briga, é porque tem pessoas qualificadas para estarem na posição. Né? Claro, Isso a gente fica muito feliz. Eu quero te agradecer, porque eu sei do seu horário, eu estou aqui em cima monitorando. Eu, como fã, fico muito feliz de trazê-lo aqui, de fazer perguntas que eu sempre quis fazer e poder dividir isso com outras pessoas, porque são várias pessoas que têm a mesma intenção que eu, e é muito bom a gente trazer não só o técnico, mas o Renan, que foi jogador, e dividir essas experiências, porque existem várias pessoas que têm sonhos, e um desses sonhos era poder bater esse bate-bola com você. Então eu posso falar que um dos meus sonhos eu já realizei. E eu peço que você deixe uma mensagem maneira e legal, porque a galera toda vai... Quem não está agora, porque tem gente que vem do horário do trabalho e tudo, a galera entra depois, assiste a live, manda pergunta, e eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer participar aqui nesse bate-papo com você. Claro que não dá para não tocar no assunto do momento que nós estamos vivendo, um momento muito delicado. Então, a gente pede, né, para que todo mundo se cuide, acreditando ou não em linhas, né, que as autoridades estão colocando. É uma inundação, é uma chuva de informações, né, muitas vezes distorcidas e tudo mais, mas, acima de tudo, cara, vamos ter precaução, vamos nos cuidar, né, para a gente tentar sair o mais rápido possível desse momento tão ruim, né, tão indesejado para todos nós. Então, assim, desejo mesmo todo mundo, peço que todo mundo se cuide, que tomem, façam todos os protocolos necessários, né, naquilo que acredita. E depois que continue torcendo pelo nosso voleibol. Continue torcendo, continue com pensamento positivo, porque parece que não é muito importante quando a gente sabe que as pessoas estão ali torcendo, vibrando, de coração aberto, sabe? Curtindo a nossa seleção brasileira, o nosso voleibol. Isso dá uma força muito grande para todos nós. E nós vamos precisar, né, para essa caminhada olímpica aí, e mais ainda, dia 24 de julho, quando começam os Jogos Olímpicos lá em Tóquio. E eu vou estar aqui torcendo que a próxima vez que eu falar com você vai ser para medalha. Deus quiser. Muito obrigado, viu? Boa sorte para você, para a seleção, para todos os comandados. Tudo vai dar certo. A gente está aqui na torcida. Eu sou sempre Brasil. Valeu. Qualquer que seja o time, qualquer que seja a formação. Viu? Legal, muito bom, muito legal. Só a única coisa que eu posso dizer é que nós vamos dar o nosso máximo. Depois, eu acho que as conquistas é sempre um reconhecimento a tudo aquilo que você faz, né? E isso nós não vamos poupar esforços. Tá bom? Com certeza. Fica com Deus, uma excelente semana. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Grande abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, Renan. Tchau, amigo. Tchau.
YouTube.